Olá, meu querido aluno e aluna do curso Desafio. Meu desafio é AD, né? Recomenda essa página, né? Faz o nosso trabalho crescer, nós sermos vistos, a importância social que tem esse projeto, né? Para levar essa oportunidade de aprendizado a mais pessoas, né? Seguir o nosso grupo tem trabalhado sob a batuta e liderança do professor Jorge Amanajás. Vamos lá, então, falar agora de noções de direito, né? É um conteúdo que está previsto no concurso do Corpo de Bombeiro Militar e também, de certo modo, toca o da Polícia Militar, né? E também outros editais que se avizinham, Ministério Público, Guarda Civil Municipal de Macapá, Guarda Civil Municipal de Santana, a previsão do município de Santana, né? Agente de trânsito, aí, enfim, é um assunto que é muito comum em quase todos os editais. Então, preste atenção aí, caboclo. Cabocla. Bem, noções de direito, eu sou o professor Hilder Maciel e o nosso tema da aula de hoje é serviços públicos. É um tema, né, que o ponto dá para a gente começar e terminar hoje destacando os seus elementos primordiais. Serviço público. Vai entender aqui, primeiramente, numa linguagem mais simples, mais direta, serviço público. Vocês com certeza sabem o que é, ainda que vocês não consigam conceituar de forma técnica, porque vocês são usuários de serviço público. Todos nós, como membros da sociedade, nós temos demandas, nós temos necessidades e nós, em algum momento, buscamos o serviço público. Isso inevitavelmente, né? Ah, professor, eu sou muito granado, eu pago tudo, não uso nada público. Não. Mesmo que tu seja a pessoa mais privilegiada, tenha nascido naquele berço de ouro adornado, tu vai utilizar em algum momento o serviço público. E o serviço público, tu já tem uma ideia, né, estabelecida, eu creio, presumo, que é um serviço prestado pelo Estado, mais precisamente pela administração pública do Estado. Essa noção de serviço público você já tem, não é isso, meu aluno? Você já tem essa noção de serviço público. Eu creio, né, que você já tenha essa noção bem estabelecida, bem clara aí. Beleza. Só que hoje a gente vai ver de uma forma mais técnica, mas os nossos exemplos sempre serão pautados na ideia cotidiana, na simplicidade. Então, nosso tema é serviços públicos e a gente começa com o conceito doutrinário, o conceito da professora Maria Silva Zanella de Pietro, uma das maiores doutrinadoras do direito administrativo. O que Maria Silva Zanella de Pietro considera serviço público? Vamos lá. Toda atividade material que a lei atribui ao Estado, né? Eu até destaquei que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público. Olha só, serviço é uma atividade, é algo que é feito, né? Que a lei atribui ao Estado. E por que é importante dizer que a lei? Porque a administração pública é regida, como você bem sabe, pelo princípio da legalidade. E essa legalidade é a legalidade estrita, de forma que a administração pública só está autorizada a fazer o que está previsto em lei. Então é a lei, é a norma jurídica que atribui aquela atividade ao Estado, certo? Esse Estado, por sua vez, exerce essa atividade diretamente, ele próprio Estado fazendo ou por meio de seus delegados. E quem é delegado? É aquele que recebe uma delegação do Estado. Como assim, professor? Aquele a quem o Estado transfere a execução ou a titularidade e execução de determinado serviço. O serviço seria do Estado e o Estado, por exemplo, atribui a um particular, certo? Esse é o particular que recebeu uma delegação. Então, o Estado presta serviço de forma direta ou por meio de seus delegados. Com que objetivo?
atender às necessidades coletivas de forma concreta. E quando eu falo em necessidade coletiva, aluno desafio, eu estou falando de demandas da sociedade. O teu filho precisa estudar numa creche, não é isso? Tu adoeceu ou tu quer fazer um exame preventivo, tu vai buscar a UBS, a UPA, o hospital público, não é isso? Isso são exemplos de serviço público, porque são necessidades coletivas, necessidades da sociedade. A sociedade precisa de hospitais, de escolas, de ruas urbanizadas, por exemplo. Ela precisa de atendimento público nas secretarias. Isso tudo é exemplo de serviço público. A sociedade precisa se locomover de um lugar para outro. Ela necessita de transporte público. Está conseguindo entender a ideia de serviço público? Está aí num palavreado bonito, mas a gente está tentando destrinchar e fazer com que você, aluno do curso Desafio, entenda de uma vez por todas esse conteúdo. Certo? Saindo do conceito, agora nós vamos para o segundo ponto do teu conteúdo, que são os elementos de definição. Basicamente, nós temos 3 elementos, meu aluno. O subjetivo, que está associado à ideia de quem faz o serviço. E o material ou objetivo, que está associado na ideia de o que é feito. Tudo bem? Vamos lá. E por último, nós temos o elemento formal, né? Vamos primeiro ao elemento subjetivo. O serviço público deve ser prestado pelo Estado ou seus delegados, isto é, pessoas jurídicas criadas pelo Estado ou concessões e permissões a terceiros para o Estado. Quem presta serviço público, como está lá no conceito, diretamente o próprio Estado, ou o Estado poderá delegar a alguém, né? Ele pode criar uma pessoa jurídica para este fim. É um exemplo, um serviço público, licenciamento de veículos automotores. É um serviço público e o Estado criou uma autarquia, uma pessoa jurídica para realizá-lo, chamado de DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. É uma autarquia que presta esse serviço, né? Esse Estado pode criar ou ele pode conceder ou permitir a um particular realizar. Então, o serviço público ele pode ser prestado diretamente pelo Estado, bem como por um agente delegado, alguma pessoa jurídica que o Estado criou, ou ainda um terceiro a quem ele repassou, vamos dizer assim, essa atribuição. Que mais, pessoal? Imaterial. Material na ideia de que é feito, né? O objetivo do serviço público é satisfazer concretamente as necessidades coletivas. O que para quê? Para que serve o serviço público? O que é e para que serve, né? É a atividade material do Estado, né, que visa atender às demandas coletivas, às necessidades da sociedade, simples assim. E o que é simples, meu aluno, não dificulta. Vai no simples que dá certo. Tudo bem? Elemento formal, né, que por último elemento da definição, é o regime jurídico sob o manto do qual o serviço público deve ser prestado. Ele pode ser, né, no regime jurídico totalmente público ou parcialmente público. Totalmente público, 100%. E parcialmente é aquilo que não é 100%, né? Pela dedução das palavras você já consegue inferir isso. Mas vamos aprofundar. Nós temos os serviços não comerciais ou industriais, aqueles que não têm utilidade econômica, que não prestam, não trazem custos, né? Nesse caso, o regime é de direito público. Os agentes que prestam são estatutários, são servidores públicos, que vai ser o caso de vocês daqui a pouco, né? Vocês serão estatutários, servidores públicos, e utilizam-se de bens públicos. As decisões desses agentes apresentam atributos de ato administrativo. É um ato administrativo propriamente dito, derivado do próprio Estado, de forma direta, né? Regido exclusivamente por direito público, e aqueles serviços não comerciais que não têm uma destinação econômico-financeira. Já, desses atributos, nós temos especialmente a autoexecutoriedade
e a presunção de veracidade. A autoexecutoriedade pode se executar sem necessitar de autorização judicial, né, digamos assim, e presunção de veracidade, eles são legítimos até que se prove o contrário, né? Existe uma presunção relativa deles estarem sendo feitos da forma correta. Esse é um atributo do ato administrativo. Já os serviços comerciais e industriais, aqueles que têm uma repercussão econômica, o regime é de direito privado, atenuado ou menos pelo direito público. E aqui não me diz, né? Parcialmente público. Ele é privado, mas tem algumas interferências do direito público. E não é 100% privado, nem 100% público nesse elemento formal. Então, o subjetivo foi explicado, o formal foi explicado, e agora a gente já falou também, falamos do material e do formal. E aí, aluno do chat, com essas explicações aí do teu dia a dia, com a máxima praticidade, tá dando para acompanhar e entender essas disposições relativas a serviço público? Beleza? Avançaremos mais um ponto do teu conteúdo para falar de princípios, né, que regem a prestação de serviço público. Não é porque é público, né, meu querido e minha querida, que ele deve ser prestado de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele segue princípios estabelecidos, né, na doutrina e nas normas atinentes a serviço público. E esses princípios estão listados aí no teu material. Eu vou ampliar aqui para falar de cada um deles. O primeiro princípio é da continuidade. Meu aluno e minha aluna, contínuo é algo que se interrompe ou é algo que não se interrompe? Pensa aí e responde, né? Deixa eu adivinhar. Já sei. Li teu pensamento, aluno do desafio. Tu pensou que é algo que continua, que não se para, não é isso? É essa ideia de contínuo. O serviço público é isso, pessoal. Em regra, ele é contínuo. Ele não pode sofrer solução de continuidade, ou seja, interrupção. Isto é, ele não pode parar. Até porque as necessidades, elas não se acabam, não é isso? As necessidades da sociedade, das pessoas, elas sempre se renovam e sempre surgem novas demandas para a administração pública atender. É uma fonte inesgotável de demandas. A sociedade, ela é extremamente dinâmica, não é isso? E vez por outra renovam-se essas demandas. Então, por essa razão, o serviço público tem que ser contínuo. Esse é o princípio da continuidade. Cheque, princípio da continuidade. O outro princípio também trazido e destacado no nosso material é o princípio da mutabilidade do regime jurídico. Mutabilidade vem de mutável, é aquilo que pode se mudar, que é flexível, que tem uma maior flexibilidade, não é isso? Outras disposições são mais rígidas, não se alteram, mas quando a gente fala em serviços públicos, o regime jurídico ele é flexível e pode ser alterado, tudo bem? Autoriza mudanças no regime de execução para adaptá-los ao interesse público. O interesse público mudou, pode haver uma mudança, uma adaptação, né? Assim, nem os servidores, nem os usuários, nem os contratados têm direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico. Esse regime jurídico se altera. Princípio da igualdade entre os usuários, generalidade, né? O administrado faz jus à prestação do serviço sem qualquer distinção de caráter pessoal. Se todos são iguais perante a lei, né, na prestação do serviço público, ao menos em teoria, a administração pública ou seus delegados, elas não podem fazer distinção entre os usuários, tudo bem? Então não pode haver distinção de caráter pessoal, né?
com maior amplitude possível e com maior amplitude possível atender o máximo de pessoas que necessitam. Vale dizer, deve beneficiar o maior número de indivíduos. O maior possível que ele puder alcançar, ele deve atender. Vamos pensar no transporte, no serviço de transporte público. Quem é um usuário do transporte público sabe que está muito ainda, deixa ainda muito a desejar, não é isso? Dia desses aí não funcionou, paralisaram os ônibus, né? Eles voltaram para a garagem sem adentrar na questão política, mas é uma realidade vivida pela sociedade. Então, se ampliar o número de linhas de ônibus é positivo ou não é? É positivo, não é isso? Porque é uma demanda dinâmica e cada vez mais tem pessoas que necessitam, a cidade está crescendo, novos bairros e conjuntos habitacionais vêm surgindo. Então, a amplitude do serviço público é essencial e os usuários têm que ser tratados de maneira igualitária. Um outro princípio que carece de destaque é o princípio da modicidade. Tem gente que não vai acreditar nesse princípio, né? Mas ele tá aí e se cair na tua prova, tu tens que ter essa ideia. Vamos falar agora desse princípio da modicidade. Os serviços públicos devem ser prestados a preços módicos. Assim, o lucro não é o objetivo da atividade administrativa estatal. O que quer dizer módico? Deve ser, os serviços que são cobrados, eles não devem ter valores que exorbitem a capacidade financeira do usuário. Até porque, como está bem colocado no teu material, a finalidade do serviço público não é obter lucro, não é enriquecer o Estado, mas sim apenas a sua manutenção. Tu paga para aquele serviço para que ele tenha viabilidade e se mantenha, mas não para o Estado oferir lucros, né? Então, no serviço público deve existir aquele chamado equilíbrio econômico-financeiro, de modo que os preços não podem se exorbitar. Eles devem ser cobrados apenas e estritamente no sentido de manter aquele serviço, né? Então, o objetivo, né, não é obter lucro. Pode, inclusive, se ter serviços públicos deficitários, até mesmo para buscar sua amplitude. Pensa comigo, o serviço de Correios. Os Correios eles entregam nos mais diversos lugares do Brasil. Mas, economicamente, nem todo lugar é viável existir Correios, né? Às vezes, o deslocamento não compensaria se os Correios fossem vistos sob a ótica de um serviço privado de entrega. Mas por ser serviço público e por ter essa finalidade essencial de alcançar mais pessoas, em muitas situações, né, eu creio que esse serviço ele tem déficit, né? O poder público tem que injetar dinheiro porque ele não se autossustenta, porque ele tem que seguir esse princípio da modicidade. Tudo bem, meu aluno? Eu espero que você tenha verdadeiramente compreendido esses princípios que, vez por outra, aparecem em questões da nossa Fundação Carlos Chagas. Avançando, nós vamos falar de algumas classificações, né? Vamos lá falar dessas classificações. Primeira classificação, delegáveis e indelegáveis. Os indelegáveis, vamos começar por eles, são conhecidos como serviços públicos próprios. Só podem ser prestados diretamente pelos estados, pelo Estado. Isto é, por seus órgãos ou agentes ou autarquias e fundações. Um exemplo é a Defesa Nacional e a Segurança Interna. O que é indelegável? É aquele que não se transfere. Somente o Estado ou suas pessoas jurídicas podem realizá-lo, né? Já os delegáveis, são também chamados de impróprios, são aqueles que comportam ser executados pelo Estado ou, e aqui eu vou destacar, por particulares colaboradores. Ou seja, o Estado pode transferir a titularidade de execução para agentes privados. Exemplo, o transporte coletivo.
Vamos falar da realidade da capital Macapá. São empresas que realizam esse serviço, né? Energia elétrica, isso aqui todo mundo sabe, né? A nossa adorável Equatorial, telefonia, Vivo, TIM, etc. Tá? Esse pode ser passado para o privado. Outra classificação existente é entre serviços administrativos e serviço de utilidade pública. Serviços administrativos são aqueles que o Estado executa para melhor compor a sua organização. São serviços de organização interna. Beneficiam indiretamente a coletividade. Exemplo, a imprensa oficial para a divulgação de atos administrativos. O que é o serviço administrativo? Ele é da estrutura interna da administração, né? Ele tem repercussão para as pessoas? Até tem, mas de forma indireta, né? A imprensa oficial, por exemplo, que aqui é mencionada aí, é a que publica o Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, onde o nome de vocês, né? Aleluia, irmão, estará constando como nomeável em um cargo público. Beleza. E o serviço de utilidade pública, né? Destinam-se diretamente aos usuários, aos indivíduos, né? Usuários, no caso aqui são os indivíduos, são proporcionados pela fruição direta. A palavra-chave é direta. Exemplo, energia, gás, né? Em regra, são gratuitos. Em regra, tudo bem? Em regra, são gratuitos. É aquilo que a pessoa... É aquele serviço público que é palpável às pessoas, né? Que o recebe. Muito bem, né? A profecia tem que ser recebida. Se tu receber a profecia, ela não vai funcionar na tua vida, né, meu aluno? Né? Tem que estar preparado, né? Senhor, eu estou preparado para a bênção. Beleza? Então essa é a distinção de administrativo e utilidade pública. Tranquilo? Uma outra, e aqui nós temos ainda mais duas classificações, essas também muito cobradas em prova e a gente vai falar delas, né? A classificação C, nós temos o coletivo, chamado de ut universi, e os singulares, ut singuli. O nome já indica a natureza desses serviços públicos, aluno desafio. Coletivo são os serviços prestados a grupo indeterminado de indivíduos. Eu não consigo separar. É um grupo indeterminado. É para coletividade, né? Exemplo, pavimentação de rua, iluminação pública, abastecimento de água. É um número indeterminado de indivíduos. Tu não consegue especificar. Até consegue, né? Mas tu não consegue água só para o José, pavimentação só para o João. Não, é por número indeterminado de indivíduos. Já os singulares, de forma oposta, são aqueles que são destinados se são prestados a destinatários individualizados ou individualizáveis, sendo mensurável a utilização por cada um dos indivíduos, né? Aí que ele fala da energia domiciliar. A iluminação pública tu não consegue, né? Separar para o indivíduo, mas a energia domiciliar sim, né? A telefonia, etc. Esses são singulares, aqueles que pode ser mensurável, que tu pode individualizar o destinatário. Eu pago um valor da conta de luz, você paga outro, né? A depender do nosso consumo, e esse consumo ele é mensurável. É o que caracteriza o serviço público singular. Serviços obrigatórios ou facultativos. Serviço público obrigatório. Aqueles que o cidadão não podem recusar a sua prestação. E é obrigatório, né? O que é obrigatório tu não recusa. Iluminação pública, recolhimento de lixo, água e esgoto, né? São remunerados por intermédio de taxas públicas. Se tu não sabe, tu paga, né, uma taxa de iluminação pública lá no teu talão, né? Tu paga a taxa de esgoto, né?
São serviços públicos obrigatórios, aí tu não tem escolha. Eu não quero poste na rua de casa, eu não vou pagar. Não, tu é obrigado a pagar. Já os facultativos representam uma ideia oposta, né? Os facultativos são aqueles a quais os cidadãos têm a faculdade de optar pela sua execução. É uma escolha, né? Em seu benefício ou não. Tu escolhe se aquele serviço vai ser prestado em teu benefício ou não. Exemplo, iluminação residencial, telefonia. São remunerados pelos usuários por tarifas ou preços públicos, né? Aqui o que é importante é tu saber que o obrigatório é por taxa e o facultativo é por tarifa ou preço público. Isso aqui já foi objeto também de questões de várias bancas de concurso público. E para finalizar esse nosso encontro, nós já até falamos anteriormente, quando nós explicamos o conceito, as classificações, sobre a execução, né? Mas a gente vai dar o último aporte aqui sobre essa temática da execução, tudo bem? Vamos lá. A prestação de serviços públicos aos cidadãos pode ser executada diretamente pelos entes federativos. Quando eu falo de entes federativos, eu estou falando de União, Estados, municípios e Distrito Federal. Hipótese em que se tem uma execução centralizada ou direta. Exemplo, o município de Macapá presta um serviço de forma direta, o Estado do Amapá presta um serviço, a União Nacional presta um serviço, lá o Distrito Federal presta um serviço. Isso é a prestação direta. São os próprios entes federativos e, nesse caso, a execução é chamada centralizada. Ao revés, né, o oposto disso, os serviços eles podem ser, a execução do serviço ela pode ser outorgada ou delegada. A gente vai entender um pouco disso, né? Pelas pessoas a outras pessoas jurídicas. Outorgar e delegar é transferir o serviço para uma nova pessoa jurídica, tudo bem? Se repassados a pessoas jurídicas criadas pelo Estado, tem-se a chamada outorga. Então, outorga é quando o ente federativo passa o serviço, vamos dizer assim, para uma pessoa jurídica criada pelo Estado. Tudo bem? Quando é criada pelo Estado. Certo? Então, nessa hipótese, o Estado é o titular do serviço, mas descentraliza a sua execução por meio da outorga. Na outorga, é importante marcar, o Estado transfere a execução, mas o Estado permanece com a titularidade. Ufa! E já quando a execução é repassada para terceiro, que está aí no teu material, que não são pessoas governamentais, tem-se a chamada delegação. E aqui é aquele particular propriamente dito, né? Aquele que não é pessoa jurídica criada pelo Estado, né? Trata-se de hipótese de descentralização, em que o Estado continua como titular, mas repassa a execução a terceiro. Então, cuidado. Na delegação, o Estado continua titular do serviço, né? Mas ele passa a pessoas criadas por ele, o que não existe regulamentação de tal serviço, tudo bem? Então, meu aluno, resumidamente, outorga e delegação são formas, tá? A outorga passa por uma pessoa jurídica criada pelo Estado e a delegação é uma forma de descentralizar, tudo bem? Essa execução. Porque lá no conceito, deixa eu voltar aqui no conceito, só para a gente entender, ele fala, né, que pode ser totalmente público ou parcialmente público e também que pode ser de forma direta ou por meio de seus delegados, tudo bem?
Bem, então, o básico, o principal de serviços públicos nós já conseguimos ver nessa aula. Eu até achei que não fosse dar tempo, mas graças a Deus foi bem dinâmico e deu, né, meu querido aluno? Espero que vocês tenham compreendido. Dê o feedback aí se ficou algum ponto de obscuridade. Se não, graças a Deus a gente esclarece, né? Revise, resolva questões. Quanto você puder, busque materiais complementares. Esse teu material tem os ponto principal, né, um resumo daquilo que mais tem aparecido em provas da banca Fundação Carlos Chagas. E no mais é isso, meu aluno. Eu desejo a você um dia abençoado e produtivo nos estudos, que você consiga progredir no que você sonha, né? Seja onde você estiver, aí no Cupixi, no Oiapoque, no Bailique, no Sucuriju, no Amapá, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque o desafio ele não tem fronteiras, tudo bem? Um forte abraço para você, um abraço aqui para nossa produção, para os nossos coordenadores e até o nosso próximo encontro. Valeu, falou, um beijo!